É até difícil começar um vídeo que nem o de hoje, porque o que tem acontecido com o Santos Futebol Clube é uma coisa que dói. Eu demorei um dia para conseguir gravar esse vídeo. Não, né? Hoje é terça-feira, à noite que eu tô gravando o vídeo. E o jogo contra o Vasco aconteceu no domingo, né? À tarde. Um jogo duro, difícil de ver. Eu não aguentei ver até o final. Depois do quinto gol eu mudei de canal, mudei de jogo que eu tava assistindo, porque dói demais, né? É muito duro pro torcedor santista, depois de tudo que a gente passou em 2023, tendo que lutar para se reerguer em 2024, chegar depois da volta do Neymar, depois de tanta expectativa para esse ano de 2025, e tomar uma derrota dessa de 6-0 em casa, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi para acompanhar o jogo. É difícil ter palavras para falar, para expressar o sentimento do torcedor santista hoje. Mas a gente tem que seguir em frente. Tem que continuar acreditando no clube que a gente sempre torceu, o clube que a gente gosta, o clube que a gente ama, o clube que a gente não escolheu torcer, mas que sentiu que tinha que torcer. O Santos vem de escolhas erradas há muitos anos, né? Diretorias irresponsáveis, gestores mal qualificados, treinadores mal escolhidos, que não batem com o perfil do clube, porque a gente sabe qual que é o perfil do Santos. Um time que sempre jogou um futebol bonito, que sempre jogou um futebol para cima, proativo, um time que atacava. E hoje não, né? Nos últimos anos, o Santos vem sendo treinado aí por treinadores retranqueiros, que tem uma visão de futebol mais pragmática. Alguns que nem eram treinadores antes de chegar ao Santos Futebol Clube, como foi o caso do Kleber Xavier, que felizmente foi demitido. Eu comentava com alguns amigos meus depois do jogo contra o Cruzeiro que a vitória contra o Cruzeiro foi a pior vitória da história do Santos Futebol Clube nos últimos anos. A pior vitória do Santos no século, talvez. Porque a gente teria que aguentar talvez mais alguns jogos com o Kleber Xavier. Infelizmente, o Santos perdeu de 6-0, mas felizmente o Kleber Xavier foi demitido. E talvez seja o momento do Santos virar a página e voltar a se reestruturar para que a gente possa ver o time crescer de novo. Quem sabe agora com um treinador de verdade, um treinador que tem as características do Santos Futebol Clube. Não foi fácil para o santista tudo que aconteceu nos últimos anos. E eu acho que a gente tem que ter um pingo de esperança lá no fundo que as coisas vão melhorar em algum momento e que esse momento seja agora. Tá aí rolando na mídia que vai chegar Sampaoli, que ele tá querendo reforços, que falta o Santos definir reforços para trazer Sampaoli, que as negociações estão avançadas, que não sei o que, que não sei o que. Venha Sampaoli ou venha o treinador, mas que seja um treinador de futebol ofensivo, de futebol do DNA do Santos, com futebol que a gente gostaria de ver o Santos jogar e que o Santos foi campeão inúmeras vezes jogando esse tipo de futebol. A gente ganhou a Copa do Brasil em 2010, ganhou a Libertadores em 2011, ganhou Paulistas em sequência, chegamos em final de Copa do Brasil depois, fomos vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, sempre tendo times ofensivos que faziam muitos gols, que atacavam muito bem. E aí, de repente, se perde esse DNA, a gente vem em 2023, Paulo Turra, Odair Hellmann, tantas escolhas que não batem com o perfil do Santos. E esse vídeo hoje é muito mais uma apelação a quem está no comando da gestão do Santos, de que olhe para a nossa história com carinho. Olhe o que fez o Clube do Santos ser o maior clube do mundo, o clube que revelou o maior jogador da história do futebol mundial, o clube que na década de 60 dominou tudo, o
clube que no começo dos anos 2010 vinha muito forte, muito por conta de ter revelado o Neymar, que é o melhor jogador brasileiro nos últimos, talvez 20, 30 anos, em termos de habilidade. E hoje, nessa terça-feira, o Santos voltou a treinar e aí a gente vê a invasão do CT pela torcida organizada. Cara, eu queria que esses torcedores que invadiram o CT pensassem: será que é isso que vai fazer o time melhorar? Será que os jogadores estavam com falta de vontade? O Santos é um grande elenco. Do meio pra frente, um dos melhores elencos do Brasil, talvez. Talvez não tenha peças de reposição à altura do time titular, mas a gente tem Roleiser, já mostrou que tem um bom futebol. Barreal tem jogado bem. Neymar, não preciso nem falar. No ataque ali, Tiquinho não foi bem ainda, David Washington não foi bem, Luca Meireles é um jovem jogador, mas a gente tem que entender que os treinadores que estavam no Santos não fazem sentido para um time ofensivo desse. Um time que tem DNA ofensivo. Meio campo com bom tempo, que é uma baita revelação, Zé Rafael, tem ali um volante mais marcador, a gente pode ter o Rincon. Lateral esquerdo tem o Souza surgindo, lateral direito a gente tem um cara que é vencedor por onde passou, vários títulos, o Mike. Temos talvez o melhor goleiro do Brasil hoje em atividade. Talvez não, pra mim é o melhor goleiro. Porque o que o Santos sofre defensivamente, o Brasão faz de milagre, é uma coisa de outro mundo, cara. É uma coisa de outro mundo. E aí vim falar, pedir pro Guilherme que o Guilherme tem que sair. O Guilherme realmente não tem jogado bem. Perdeu o gol que é inaceitável de perder no último jogo. Mas é o artilheiro do Santos na temporada. Eu acho que os números não dizem tudo. Eu acho que o Guilherme tem jogado mal. Eu acho que o Guilherme passou da hora dele comer banco, não ser titular, porque a gente tem o Barreal que quando entrou pela esquerda jogou muito bem. O Roleiser é um baita jogador, a gente fala, mas não tem gol, não tem assistência. Pô, mas o que ele faz em campo vale a pena. Ele cria jogadas. Quando tem ele e Neymar em campo, o Santos flui. Ah, não fluiu contra o Cruzeiro. Claro, a proposta do jogo do Santos era não jogar. Dos 45 minutos do primeiro tempo, se o Santos ficou com a bola no pé por 6, 7 minutos, foi muito. E foi uma vitória que trouxe danos talvez irreparáveis, porque esse 6-0 marca e vai ser difícil superar isso. Vai ser complicado o Santos superar, o Santos se reerguer depois de tomar uma goleada desse tamanho, vendo como o time ficou devastado dentro de campo. Eu acho que o Marcelo Teixeira tem que ser cobrado, sim. A gestão do clube tem que ser cobrada, sim, pelas escolhas erradas que vêm sendo tomadas. Mas eu não acho que é chegar e falar que o jogador está merecendo tomar tapa na cara que vai resolver a situação do Santos Futebol Clube. Infelizmente a gente não tem boas notícias por enquanto, mas quem sabe no futuro a gente tenha, no futuro breve. Eu acho que o Santos Futebol Clube vai se reerguer em algum momento. Talvez seja mais um ano de sofrimento que a gente vai brigar lá embaixo e que se tudo der certo a gente não cai. A gente continua na Série A para reviver ano que vem. Eu acho que depois de tudo que aconteceu hoje, é difícil o Neymar renovar, né? Se eu sou o Neymar, eu não renovo. Um jogador que teve os últimos 2 jogos, o Neymar não foram bons, né? Acho que ele mesmo sabe disso, ele deve ter essa autocrítica porque ele sabe o potencial que ele tem, sabe da qualidade que ele tem. É duro, cara. Eu não preparei roteiro para fazer esse vídeo. Não preparei nada. Eu vim aqui desabafar do coração mesmo. Porque o torcedor santista tá doido para ter um momento de felicidade. Tá doido para poder sorrir novamente. E como o próprio Neymar disse, nós voltaremos a sorrir. E a gente está esperando esse momento. Hoje parece muito distante e parece que vai ser sem o Neymar. Porque, igual eu falei, se eu sou o Neymar, eu não renovo. Pra que eu vou ficar ouvindo xingo de torcida organizada, xingo de quem não tá presente no dia a dia? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se pressão, se invasão de torcida organizada fizesse mudar o time da água pro vinho, todo mundo ia invadir o CT e ia resolver todo o problema. Vamos invadir o CT que resolve.
Pronto, acabou, beleza. Ia ser tão mais fácil, né? Mas não é assim que as coisas se resolvem. Infelizmente a gente está passando por isso. Mas eu acho que no futuro breve a gente vai se recuperar. Eu acho que para hoje o vídeo é esse. Não tem muito o que falar, é um sentimento de tristeza ainda. Vai demorar para digerir tudo isso. Eu espero que seja o mais breve possível. E eu espero que o Santos Futebol Clube volte a ser a potência que todos nós esperamos que volte a ser. Vamos lutar, vamos tentar manter a esperança. E a gente sabe que nos momentos difíceis, quem segurou a onda foi a torcida indo pro estádio, ajudando, torcendo, empurrando. Até quando a gente caiu, a torcida estava lá, apoiando até o último instante. Até a hora que não dava mais. A revolta é um sentimento justo. É um sentimento que tem que ter. Pô, o Santos tem o 5º elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro, um dos times que mais investiu esse ano, e tá brigando lá embaixo. Não faz muito sentido. Mas é igual que eu falei. Enquanto não tiver um treinador com o DNA do Santos, do futebol ofensivo, do futebol pra cima, sem essa escola de retranca, sem essa escola de querer jogar pelo 1-0, porque isso não é o Santos Futebol Clube. O Santos é muito maior que isso. O Santos é um time que foi feito para golear e não ser goleado. A contratação do Kleber Xavier é uma coisa absurda, bizarra. Um clube da grandeza do Santos contratar um cara que nunca treinou nenhum clube na vida dele. Ah, foi auxiliar do Tite por não sei quantos anos. O cara foi auxiliar do Tite. Já passou na cabeça de alguém que o Tite daria certo no Santos Futebol Clube? Não é possível. Não é possível. Não bate. Não bate. Com o DNA do Santos. Um time que sempre jogou pra frente. Que nossas maiores conquistas são jogando pra frente. Contratar uma escola de técnico que joga pra trás. Qual o sentido disso? Então fica a crítica ao Marcelo Teixeira, aos gestores, a quem contrata, a quem analisa. Vamos olhar para a história do Santos Futebol Clube. Vamos olhar tudo que esse clube representa. Graças a Deus o Kleber Xavier já não faz parte. Eu sou contra ter mantido a comissão. Manter Matheus Bach, manter todos esses que estavam ao redor dele. Aparentemente o Matheus Bach vai ser o treinador do Santos contra o Bahia. É duro, cara, é duro. Eu sei que muita gente pode não estar concordando com tudo que eu falo. E é normal, não precisa concordar. Mas a gente tem que entender o porquê da situação do Santos hoje ser essa. E hoje passa muito por conta das escolhas erradas, não só desse ano, mas dos últimos anos. Fábio Carille, ano passado, qual que era o sentido de manter o Fábio Carille? Ah, mas o Santos estava muito bem na Série B, foi campeão brasileiro da Série B. O lugar do Santos não é a Série B. O lugar do Santos é disputando título de Série A, jogando Copa do Brasil, chegando em fases finais de Copa do Brasil, disputando Libertadores, brigando pelo título da Libertadores. Mesmo em anos duros da história do Santos, o Santos sempre esteve disputando as principais competições. É difícil. Mas a gente tem que ter fé e esperança que vai passar. E manifestar legitimamente. Não é ameaçando o jogador, não é falando que tem que bater em jogador, não é invadindo o centro de treinamento que vai resolver. Se o Marcelo Teixeira está tomando as decisões erradas, vamos tirar ele da maneira certa. Eu acho que as escolhas do Marcelo Teixeira são extremamente questionáveis. Escolhas péssimas, escolhas que destroem a história do Santos Futebol Clube nos últimos anos. Ah, ele trouxe o Neymar de volta. Será que ele que trouxe ou o Neymar que quis voltar? Porque as reações que o Neymar tem dentro de campo, fora do campo, são de um torcedor que está lá dentro que não quer ver o time nessa situação. O choro dele é um choro de desespero. É um choro de, putz, o que eu faço para sair dessa? Não ele só como jogador, mas ele vendo
o seu time. O time que ele tanto ama, o time que fez tanto por ele. E agora é um momento que ele via como oportunidade de retribuir, de reerguer o clube. E ele simplesmente parece desesperado porque não consegue. Mas ele sozinho não vai resolver o time do Santos. Os jogos que ele jogou bem, contra o Flamengo, contra o Juventude, o Santos venceu. Mas a gente tem que entender que o Neymar não é mais um menino, como ele mesmo disse. Ele queria ter 19 anos de novo. Pegar, botar a bola embaixo do braço, sair driblando o time inteiro do adversário e resolver. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, é difícil. É difícil um cara só resolver um jogo para um time. Um jogo não, um campeonato para o time. É difícil, cara. Praticamente impossível. Dá pra contar nos dedos os caras que fizeram isso. E o Neymar fez isso em alguns momentos. Então, torcedor, não desiste. Vamos cobrar quem tem que cobrar. Vamos sonhar com voos maiores. E se vier técnico retranqueiro de novo, a gente não pode aceitar. Mas a gente tem que cobrar quem tem que ser cobrado, que é a diretoria, que é a gestão. Não adianta ir pra cima de jogador. Porque, na minha opinião, não foi corpo mole de ninguém ali. O Santos tá perdendo de 1-0, teve erros de arbitragem, tava perdendo. Toma o segundo. Desestabiliza, cara. Desestabiliza. Vendo 50 mil pessoas ali torcendo, e a fase ruim, e aí toma o segundo, e aí toma o terceiro, e aí desmorona. Um time que não é treinado, um time mal treinado, um time que não tem soluções, porque não tem treinamento, não tem técnico. Tinha um pseudo-técnico no comando do Santos. E o Santos tem que trazer um treinador de verdade. Um treinador que vai usar o DNA do time. Não adianta contratar técnico retranqueiro. Essa é a mensagem que eu quero passar. Não sei se foi da melhor forma. Tô falando aqui do fundo do coração, do sentimento de hoje do Santista. Quem ficou até o final, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta o que achou, o que acha que tem que acontecer pro Santos virar a página. E é isso.